A gente fez uma brincadeira e a gente acabou pegando este campo aí, que vocês estão visualizando, e a gente pegou o resultado que deu no aparelho ali no hemograma, colocou do lado, mas a gente não viu, deixou virado. E fez ali como se fosse uma espécie de competição. Vamos ver quem conta mais correto ali. Aí a gente acabou colocando esta imagem e pedindo para cada um coletar, é, fazer a contagem dos neutrófilos segmentados e dos neutrófilos bastonetes. O que aconteceu? A maioria acabou colocando uma alta taxa de bastonete, que não é tão assim. Por quê? O segmentado, ele não precisa estar totalmente bonitinho, totalmente segmentado mesmo, com seus lóbulos visíveis. Não. Dá pra gente fazer a verificação dele se ele já tiver o mínimo de enforcamento possível. Porque pense o seguinte, em questões de horas mesmo, o neutrófilo ele pode sair do bastão para o segmentado. Então, na dúvida, na pior das hipóteses, julgue ele como segmentado. Vou dar aqui um exemplo. Esse aqui é um segmentado já bem em questão. Esse aqui também. Estes outros aqui. Deixa eu pegar um aqui que já não parece tanto um segmentado. Cadê? Este aqui, ó. Este aqui não parece tanto segmentado, já está um pouco mais como bastonete. Mas olha só, esse filamentozinho aqui, ele já acaba classificando ele como segmentado, tá? Esse aqui também já é um. Por exemplo, esse daqui, mais ou menos ao meio-dia, né? Tudo bem que tem dois ali, mas aqui assim, ele também já é um segmentado que muitas pessoas contam ele como bastonete. Mas por que, que ele é segmentado? Ele já coisou aqui, ó. Já deu uma leve enforcada, já deu uma leve separada aqui, tá? Tanto aqui quanto nas outras partes. Aqui também já foi um pouquinho. Então precisa ter um olho um pouco mais clínico. Esse daqui também, ó, segmentado. Pode perceber que ele já deu uma leve enforcada. Sabe aquele balão de criança de festa que faz aquele cachorrinho? É como se fosse aquilo ali. Você pega aquele balão e torce. Não sei como é que é o nome daquele balão. Balão espada, balão. Se souber o nome desse balão, comente aqui abaixo que eu também quero saber que eu não faço ideia. Mas pega aquele balão e dá uma leve torcida naquilo ali. Por mais que você não estique ele, por mais que ele não fique, por exemplo, com um filamentozinho assim separando, por mais que fique só um pouquinho ali, uma mínima visualização, ele já é um segmentado porque já deu uma enforcada, já deu uma separada, tá? Então, a gente tem que contar. Algumas pessoas acabam contando este aqui, mais as 23 horas, mais as 22 horas, como se fosse um. Na verdade, está mais ou menos umas 21 horas, né? Perdão, não sou muito bom com horário. Mas muitas pessoas acabam contando ele já como um. Exatamente, como um bastonete. Mas eu conto ele como um segmentado. Por quê? Ele aqui, ó, pode perceber que ele já deu um leve enforcamento, tá? Então, também acaba finalizando. E o que acontece? Quando o bastão já começa a dar muito envergadura, já começa a ficar muito enrugadinho assim, ele já está se encaminhando para um processo de segmentação. Então, também acaba contando. Um bastão raiz, ele é aquele que é muito parecido com o meta, tá? Então é só você imaginar, o bastão é um meta com menos quantidade de núcleo. É basicamente isso em questão de visualização do núcleo apenas, tá? Então, se ele tiver bem parecido com o meta, ele é um bastão. Por exemplo, este daqui, ele já está muito mais parecido com o meta, ele está apenas ali com menos quantidade de núcleo. E pode perceber que tudo bem que ele já teve a sua envergadura aqui, mas ele já acaba proporcionando mais essa envergadura por conta mesmo do núcleo, que ele já está diminuindo, mas já não é tão semelhante, por exemplo, com aqui. Olha a diferença dessa diminuição aqui, desse enforcamento daqui para cá, tá? Aqui também ele já está quase saindo de um bastão e indo para o segmentado. Então cabe a você contar da melhor forma possível. Mas aqui praticamente tudo é segmentado. Então existe muito essa semelhança, essa diferença, na verdade, que muitas pessoas acabam contando errado. Em alguns resultados, em algumas lâminas que eu já fiz com alguns colegas, tanto em laboratório quanto a gente tirou foto e brincou mesmo de realizar contagem, eu já vi, por exemplo, algumas pessoas contarem 6 bastões e outras contarem 36.
Então, olha a diferença. Assim como a gente já contou 8 bastões e outros contaram 20, 26, 22. Então, dá para fazer uma grande diferenciação. Isso acontece no dia a dia, pouquíssimas pessoas sabem realmente identificar da forma correta. Se você estiver na dúvida, pense também a questão fisiológica. Quantas horas são? Eu não vou citar as horas que eu quero ver o comentário de vocês. Quantas horas são de um processo de transformação de um bastonete para um segmentado? E tente lembrar também em questão de qual foi a coleta? Em quanto tempo que foi realizada a coleta, que foi tirada aquilo ali? Será que já estava passando por um processo de transformação? Já estava mesmo seguindo essa linha de raciocínio? E olha a questão também do enforcamento. Já começou? Não começou? O núcleo está um pouco mais, como é que eu posso dizer? Um pouco maior mesmo, parecido com o meta, ou não, já está bem menorzinho ali, já um pouco mais segregado, um pouco mais afastado. Essas são algumas dicas que faz a gente auxiliar ali na questão da diferenciação de um eosinófilo, perdão, de um bastonete para um segmentado.